Então, a partir desse momento, essa palestra está sendo gravada, esse encontro está sendo gravado para posterior publicação na nossa plataforma e também no site do YouTube lá, @tedicwenf. Quem quiser pode nos seguir tanto nas redes sociais quanto no YouTube, que todos os nossos encontros são gravados e nós colocamos lá. Eu sou uma mulher cis, morena, estou com o cabelo preso, atrás de mim tem uma parede branca e estou sentada. Nós fazemos parte do programa de pós-graduação em Ciências Naturais, onde o coordenador é o professor doutor Sérgio Luiz Cardoso. Esse programa é um programa interdisciplinar, conceito 5 na CAPES, onde a gente tem as linhas de bioorgânica e bioinorgânica, tem a linha de ciências ambientais, também ciências e tecnologia de materiais, e a linha que eu, o Marco Antônio, a Shirley, a Amanda e os nossos colaboradores do curso de TEDIC e do projeto TE na sala de aula fazemos parte, que é a linha de ensino de ciências. Então, nesse programa interdisciplinar, a gente aborda as áreas de química, física, biologia, a parte de educação voltada mais para ciências, agronomia e matemática. Estamos com o edital aberto, que está disponível no site da UENF, que é esse que vocês podem ver aí na tela, uenf.br/pós-graduação/ciências naturais. Esse projeto, né, tem a participação da Pró-Reitoria de Extensão e também do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da UENF, que se chama NAP, que tem o objetivo de estimular, contribuir e possibilitar que alunos e professores, né, venham desenvolver aí um ensino inclusivo, inclusive com vários cursos abertos, né, de vez em quando sigam eles também nas redes sociais, NAP e UENF, que eles sempre estão postando lá informações sobre cursos. Esse é o nosso contato, né, @tedic.enf. Vocês conseguem nos encontrar nas redes sociais. A palestra de hoje vai ser comigo, né, geralmente Marco me apresenta, Mariana Machado, o meu Instagram é @mariana_m_manhães, eu sou licenciada em Química, eu tenho especialização em Gestão Escolar e também em Psicopedagogia, sou mestra em Ciências Naturais, onde no meu mestrado eu trabalhei, né, com alunos com transtorno do espectro autista, e atualmente faço doutorado na mesma área, né, de ensino de alunos com transtorno do espectro autista, e além disso, sou educadora da rede municipal de Campos dos Goytacazes já há 10 anos, onde trabalho em sala de aula com essa realidade, né, da inclusão. Então, o tema da nossa palestra de hoje são estratégias na sala de aula para a aprendizagem do aluno com transtorno do espectro autista. Então, agora é comigo, eu vou encerrar essa apresentação e iniciar outra. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre estratégias para o ensino de alunos com transtorno do espectro autista. Vocês me desculpem se durante a apresentação eu parar um pouquinho para tomar uma água, se eu tossir, é porque eu estou com uma crise de sinusite, tá certo? Então, vou precisar fazer algumas pausas, eu acho. Então, gente, aqui, essas imagens são da cartilha do Ziraldo, que ele lançou há muito tempo, mas são boas imagens que ainda servem para a gente estar utilizando, que vai nos trazer algumas características desse transtorno do espectro autista, né? Que antigamente a gente tinha a denominação de autismo. E hoje a gente tem essa parte de transtorno do espectro, né? O que seria um espectro? Um espectro é porque eles viram que existem, né, diferentes acometimentos com diferentes graus de severidade, com diferentes graus de comprometimento dentro do mesmo
espectro, dentro do mesmo transtorno, que é o transtorno autista. Por isso, eles incluíram essa palavra espectro. A gente conhece outro espectro, né, que é o espectro eletromagnético, que vai falar, né, dos comprimentos de onda das radiações que a gente tem. Então, esse nome espectro é justamente isso, porque você tem uma faixa onde você tem vários indivíduos com diferentes níveis de acometimento, né, diferentes graus aí de severidade. E ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, onde pode acometer as partes de interação social, comportamento. Então, a gente, quando vai ver, e de movimento também, né? Movimento repetitivo e estereotipado. Então, quando a gente vai falar da parte comportamental, então, geralmente, você pode ter um aluno que não tem aquele contato nos olhos, pouca interação com você ou com o colega. Pode apresentar, ó, aqui sentado nessa cadeirinha, movimentos repetitivos e estereotipados. O que seria esse movimento estereotipado? Abano de mãos, estalar de dedos, apertos, até a própria automutilação, né, que a gente chama, que é bater cabeça em parede, bater mão na porta, coisas assim, né? Então, eles podem vir a apresentar isso também. E aí, a parte de comunicação, a gente tem a questão da nossa fala, né? Então, eles têm essa dificuldade de abstrair, tem dificuldade com figuras de linguagem. Então, nesse exemplo aqui, Ziraldo fez uma ilustração, né? Do esta semana vamos matar a sexta-feira, e ele botou o aluno dessa professora imaginando, matando uma sexta-feira realmente. Então, isso é uma característica que nos faz pensar muito em como é a nossa prática pedagógica, em como é a nossa fala. A nossa fala tem que ser sempre clara e objetiva, né? A gente não pode falar com muitas ambiguidades, com muitas figuras de linguagem, com discursos muito longos, com explicações que fazem muitos rodeios, né? O essencial é a gente ser direto, claro e objetivo. E eles também podem vir a apresentar o que a gente chama de ecolalia. Essa ecolalia é repetição de palavras, repetições de frases. Aqui eu tenho um exemplo, né? Eu coloquei o balãozinho na figurinha do Ziraldo, que é Shalom Corações. Eu tinha um aluno que durante a aula ele falava isso muitas vezes, porque a mãe dele era de telemarketing e falava isso em casa. Então, ele ouvia e repetia isso na sala. E por que eu trago muito essa questão da ecolalia? Que é para a gente saber que é uma ecolalia, a gente não reprimir, porque ele está tentando se regular de alguma forma, de alguma coisa que o desregulou, que o deixou tenso ali naquele momento. Então, esse Shalom Corações, né, era o momento dele se aliviar. E aí eu não reprimia, eu deixava ele fazer e orientava os amigos. Então, né, um primeiro ponto aí de estratégias para o ensino de alunos com transtorno do espectro autista: orientação, comunicação, explicação, esclarecimento aos amigos, né, aos colegas de classe sobre o transtorno. Isso é importante. Não é para você rotular o aluno, mas é para ele poder ser acolhido e eles entenderem, né? Porque o conhecimento é a chave de tudo. O conhecimento é a chave para a inclusão, o conhecimento é a chave para o respeito, né? Das diferenças, das diversidades. Então, eles conhecerem o que é isso, o que é TEA, por que o meu amiguinho pode ficar falando durante a explicação da tia e eu não posso, né? Quando a gente está falando aí de crianças menores. Então, trazer esse esclarecimento. E todas as crianças são capazes de compreender que há uma diferença. E aí a gente tem que trazer essa diferença e não trazer um discurso capacitista de que esse coleguinha é um coleguinha especial, ele tem um problema e você tem que deixar ele quietinho, deixa ele. Não é isso. É conscientizar de que todos nós somos diferentes, né? A gente parte do princípio de que todos somos diferentes, que todos devemos ser respeitados e cada um
tem a sua especificidade, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu jeito de ser, né? Então, isso deixa claro para as crianças, e não fazer um discurso de que ele tadinho, não é um discurso de tadinho, porque ele não é tadinho, tá, pessoal? Então, a gente precisa ter muito essa mudança de mente em nós, para depois a gente fazer essa mudança de mente com os nossos alunos e com os pais dos nossos alunos, com os responsáveis, para que a gente possa realmente acolher esse aluno, porque após o acolhimento que a gente consegue incluir ele da melhor maneira. O que é transtorno do espectro autista? Você sabe o que é o TEA? O TEA, transtorno do espectro autista, é o termo usado para diferentes transtornos do neurodesenvolvimento infantil, que tem como características marcantes as dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. Esse termo foi adotado para substituir todas as subdivisões que existiam para esses transtornos. Desde então, não existem mais síndrome de Asperger, transtorno global ou invasivo de desenvolvimento. Todos esses transtornos agora são conhecidos como TEA. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 a cada 68 crianças são diagnosticadas com TEA. Esse número significativo de diagnósticos fez com que a Organização das Nações Unidas classificasse o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. No Brasil, estima-se que tenhamos mais de 2 milhões de pessoas com algum grau de autismo. Problemas de fala, sensibilidade a barulhos, falta de interação do olhar, irritabilidade com contato físico, agressividade, falta de resposta quando é chamada, interesse por parte de objetos e repetição das mesmas palavras ou gestos podem ser alguns dos sintomas do autismo em crianças. Apesar de as causas do TEA ainda não serem totalmente compreendidas, especialistas na área acreditam que a combinação de múltiplos fatores pode levar ao autismo. Fatores como hereditariedade são responsáveis por cerca de 50% dos casos de autismo, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores externos, como poluição do ar, uso de pesticidas nos alimentos, complicações durante a gravidez e infecções causadas por vírus, entre outros. É importante deixarmos claro que o TEA possui diferentes níveis de comprometimento da criança diagnosticada. Por exemplo, crianças com nível leve de autismo podem apresentar dificuldades de interação social e comunicação verbal, enquanto outras podem desenvolver habilidades especiais, como QI elevado, facilidade para aprendizagem de línguas, memória impressionante, entre outras. Crianças com nível moderado de autismo podem apresentar dificuldades de aprendizagem na escola para compreender brincadeiras e se expressar verbalmente, enquanto outras podem frequentar a escola, serem funcionais e autônomas em algumas atividades. Crianças com nível grave de autismo podem agredir a si mesmas e a outras pessoas de seu círculo de convivência. Geralmente, essas crianças dependem de outros membros da família para atividades cotidianas. Hoje, investimos na identificação precoce dos sinais de autismo para orientação de pais e intervenção precoce. A capacitação de pais e profissionais vem sendo fundamental para a identificação e direcionamento das intervenções. O diagnóstico do autismo é clínico, feito através de observação direta do comportamento da criança e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Novas tecnologias, como as que rastreiam o olhar das crianças enquanto elas assistem vídeos no computador, também contribuem para o diagnóstico correto e a escolha da intervenção mais adequada para o tratamento do transtorno. Quando o tratamento do autismo é feito precocemente, antes dos 3 anos de idade, a criança poderá desenvolver ou ampliar suas capacidades de compreensão, comunicação e interação social, pois este é o período no qual a criança entra no campo dos significados e interações com o outro. Terapias comportamentais, de comunicação, terapias ocupacionais, fisioterapia e medicamentos são algumas das intervenções adotadas pelos médicos e familiares. Mas é importante saber que cada criança exige um tipo de tratamento específico e individualizado.
Além disso, inúmeros cursos, livros, grupos de apoio e outros materiais informativos estão disponíveis para que pais e profissionais da educação e da saúde possam aprender mais sobre o autismo e contribuírem com o tratamento das crianças. Para melhorar a qualidade de vida de crianças com autismo e suas famílias, nós do Instituto Pense reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de pesquisas a respeito do TEA, contínuo investimento em formação de profissionais da área da saúde e educação e conscientização de pais para a identificação e tratamento precoce do transtorno. Isso. É um videozinho que mostra, né, bem as características aí do transtorno, né? Onde a gente agora tem o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, onde à medida que eu subo nos níveis, né, mais suportes são necessários. Então, a gente pode ter um autista com fala, né, um autista verbal ou um autista não verbal. A gente pode apresentar, né, dentro do espectro, eles podem ter até superdotação, tá? E podem vir a ter deficiência intelectual. Então, assim, cada autista é único. A gente não tem como falar estratégias para todos. A gente faz, assim, um mix do que vem dando certo, né? Do que a gente vem pesquisando, do que a gente vem descobrindo que dá certo para um grupo, mas a gente fez até um encontro, né, na semana passada, falando do PEI, que é o plano, falando do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, e é justamente por cada autista ter a sua individualidade, as suas características, que a gente ressalta muito a necessidade de se fazer um PEI para cada aluno que a gente tenha com o TEA em sala de aula. Porque o PEI vai ser o nosso norte, vai nos dar uma direção do que a gente precisa realmente fazer com aquele aluno. E o PEI ele não pode ser copiado de um aluno para o outro, porque cada aluno vai ter a sua especificidade ali, as suas características dentro do transtorno, tá? Lembrando que autismo tem características e não sintomas, tá, pessoal? Deixar isso bem claro. E a gente toma muito cuidado com as nossas falas, né, em relação a falas capacitistas, a falas de eu acho que ele não é capaz, eu acho que ele não consegue. Então, que a gente comece, né, fazendo uma transformação na nossa escola em relação a acreditar no nosso aluno com deficiência, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que existem. Mas a gente pode sim ter avanços com eles. Só que às vezes a gente quer alguns avanços e os avanços que eles vão nos dar são diferentes e a gente precisa estar atento de que se o nosso aluno está avançando ou não. Às vezes ele avança de uma forma mais lenta do que a gente deseja, mas se ele está avançando, tá bom, certo? E se ele não está avançando, a gente tem que começar a mudar a nossa estratégia para tentá-lo fazer avançar, tá certo? Eu sei que são muitas coisas que envolvem isso, né? O avanço de um aluno em sala de aula. A gente necessita, né, de todo um apoio, tanto da família quanto da escola, para que isso aconteça, tanto de terapeutas, não é um trabalho individual, não é um trabalho sozinho. Eu gosto muito de ressaltar isso, que o trabalho do professor, ele nunca pode ser um trabalho solitário, né? Só o professor. Não, gente, só o professor a gente fica mais difícil da gente conseguir. Então, a gente tem que tentar fazer esse trabalho mesmo em conjunto com toda uma equipe, né, multiprofissional e com a família. Sempre entrando em contato com a família. A família nos dá informações preciosas e uma das coisas que a família nos dá de mais importante é, assim, a confiança no nosso trabalho. E a partir do momento que elas confiam em nós, em que a gente vai conseguir desenvolver o filho dela, eu acho que isso é um privilégio para a gente,
diante desses pais que muitas vezes ficam tão angustiados, né, tão preocupados, e eles nos confiam essa tarefa de ficar com os filhos dele, que às vezes somos as únicas pessoas que, além dos pais, ficam com essas crianças com deficiência. E muitas vezes essas crianças com deficiência só ficam com os responsáveis, ninguém fica, né? E a gente é a única pessoa que fica com eles, então a gente tem que pensar nisso e tentá-los realmente não deixar só eles integrados na escola, ou seja, eles só estão indo na escola, eles só frequentam a escola, não, que a gente realmente possa proporcionar aprendizagens. E aí, quando a gente vai falar, né, de aprendizagem, a gente tem aí as áreas, né, que foi pesquisado já, que geralmente eles podem vir a apresentar dificuldades para a aprendizagem. Então, a gente tem aí a primeira, dificuldade em generalização. Não consegue generalizar uma informação. Tipo assim, dificuldade em alguns problemas matemáticos. Para eu resolver esse problema, eu tenho que juntar duas partes. Aí eu mudo o problema, já a ideia é a mesma. Falo assim, ué, mas esse eu nunca vi, como é que faz? Né? Então, essa questão aí. Ou senão eles generalizam demais, né? Leva tudo ao pé da letra demais. Então, questões assim, às vezes que a gente fala, tem que ser aquilo de qualquer maneira. Se mudou o tempo, ele não consegue saber, ó, a gente vem falando que ele tem que estar de casaco, então ele está sempre de casaco. O tempo muda, esquentou, ele não sabe que ele não precisa mais estar de casaco, ele pode tirar aquele casaco. Então, assim, ele tem essa dificuldade. Outra questão é a dificuldade de atenção. Eles podem apresentar pouco ou nenhuma concentração na hora de realizar algumas tarefas. Então, por isso que a gente precisa estar sempre o estimulando, o motivando para que ele tenha atenção. Outra dificuldade é a persistência. Então, geralmente, eles podem ter acessos de raiva quando não conseguir realizar uma tarefa e podem querer desistir de fazer aquilo. Não quero mais. Então, a gente precisa também de recursos que estejam sempre motivando e estimulando, e a gente também, como professor, falando, não, vamos lá, vamos fazer, faz sim. E aí a gente pode usar até reforçadores positivos, né? Ah, se você fizer, eu vou te dar um tempinho no celular, se você fizer, você vai ganhar uma bala, você vai ganhar um doce, fazer trocas, recompensas. E a dificuldade de compreensão, principalmente de processos, né, de explicações muito longas. Então, eles aprendem usando a mecanização, a repetição, o fazer várias vezes, por regras. Ah, é sempre assim? 2 mais 2 é sempre 4? Sim, 2 mais 2 é sempre 4. E fazer várias atividades em que 2 mais 2 dê 4. Porque eles podem apresentar essa dificuldade de compreender. E aí, eu trouxe aqui a pirâmide de William E. Schellenberg, eu acho que é isso. Ele é alemão. Porque essa aqui, gente, é a pirâmide que ele fez em relação à aprendizagem, onde a gente, né, para a gente chegar no nosso topo da pirâmide, que é o nosso aprendizado acadêmico, onde a gente tem a parte da cognição, do intelecto, a gente precisa ter todo um sistema montado para nessa, né? A gente precisa ter uma base nessa pirâmide. Onde a base dessa pirâmide está o nosso sistema nervoso central. Dentro desse sistema nervoso central, a gente tem os sistemas tátil, vestibular e o sistema proprioceptivo. E o que acontece? As pessoas com transtorno do espectro autista já vai apresentar uma diferença na formação do tubo neural, né, da formação do tubo caloso desse sistema nervoso central. Ele pode vir com alguma alteração. E aí, a base da nossa pirâmide já tem uma alteração que pode vir a acarretar diferenças nas outras partes da pirâmide. Então, a gente, após o sistema tátil, vestibular e proprioceptivo, a gente vem na parte sensorial, onde eu tenho o olfato, a visão, a audição e o paladar. E a gente, os pais, no caso, não a gente, tem que estar atento, né? Para tentar fechar um diagnóstico com eles bem cedo.
que às vezes a gente já consegue aqui notar uma diferença entre olfato, visão, audição e paladar. Geralmente eles têm uma audição muito apurada. Essa audição muito apurada, às vezes, vai causar uma certa irritação. É aquele bebê que chora muito, chora por tudo, reclama do barulho de tudo, dificuldade para dormir, porque a audição, a parte sensorial dele já é diferente. Então, isso causa uma alteração. E aí a gente vem para a parte de desenvolvimento. Essa parte dos sistemas, os sistemas são assim, a gente não consegue mudar os sistemas, né? É como foi formado aquele corpo. E aí vem a parte do desenvolvimento, onde a gente precisa utilizar os sistemas. E dentro dessa parte de desenvolvimento, a gente tem toda uma parte de sensório motor, onde a gente tem a segurança postural, a consciência dos dois lados do corpo, o planejamento motor. O que é isso? O que é planejamento motor? Eu vou levantar esse braço direito. Não, agora eu vou levantar esse braço esquerdo. Não, agora eu vou mexer um dedo, 2 dedos, 3 dedos. É planejamento motor. E vem também a questão dos esquemas corporais, maturação dos reflexos. E por que, Mariana, que você está falando isso? Porque às vezes a gente recebe um aluno onde essa parte sensório-motora não está bem desenvolvida. E aí, infelizmente, a gente precisa trabalhar. Infelizmente, que eu estou dizendo por quê? Porque é muita coisa para o professor, né? Vocês podem estar pensando assim, nossa, eu tenho que ser uma psicomotricista agora? Não, você não vai ter que trabalhar igual uma psicomotricista. Mas o que eu quero dizer é que se o seu aluno apresentar grandes dificuldades dessa parte sensório-motor, você vai ter grandes dificuldades na parte de cognição e intelecto. Certo? Se o seu aluno tem dificuldades nessa parte que a gente chama de percepção motora, coordenação olho-mão. O que seria coordenação olho-mão? É você olhar para uma coisa, por exemplo, uma agulha, você tem que olhar para o buraquinho da agulha e conseguir passar o fio por dentro da agulha, passar a linha na agulha. E isso é um tipo de coordenação olho-mão. E isso, a gente precisa de coordenação olho-mão para quê, gente? Escrever. Porque a gente precisa olhar aonde a gente está botando a nossa mão. Então, a gente usa olho e mão para escrever, não é isso? E a gente tem algumas atividades de trabalhar coordenação olho-mão. A gente tem algumas atividades de trabalhar esquema corporal, quem é lá da educação infantil vai saber muito bem o que eu estou falando, né? De trabalhar lateralidade, de trabalhar andar em linha reta, de trabalhar pular, de trabalhar abaixar. Felizmente, eu tenho visto uma educação infantil em algumas escolas muito apressadas, né? Principalmente as particulares, muito apressadas em fazer a criança ler e escrever para mostrar para o pai aquela coisa linda de que ele já está lendo, de que ele está escrevendo o nome dele. O pai chega em casa super feliz, porque ele já tem 4 aninhos, está escrevendo o nome. Só que, gente, ainda não tem essa maturação. A alfabetização é em 6 anos por causa de tudo isso que a gente precisa montar na pirâmide, de todo esse desenvolvimento que precisa acontecer. Então, às vezes, a gente quer pular essa etapa do sensório motor de tudo, mas a criança ainda, ela vai, mas ela não está totalmente pronta, ela fica com lacunas nessa pirâmide. E aí, quando a gente recebe um aluno, mesmo em um ano de escolaridade mais avançado, às vezes é preciso dar uma paradinha e trabalhar algumas coisas dessa parte de sensório motor, de percepção motora. Aqui em cima, ó, bem embaixo, o último passo para ele conseguir chegar na aprendizagem acadêmica é ele conseguir fazer atividade de vida diária e ele conseguir a parte do comportamento. O comportamento é o quê? Ele já tem as habilidades motoras, mas ele tem que saber utilizá-las no momento adequado. Né? Atividade de vida diária, ele tem que saber levantar um copo, tomar uma água, saber se alimentar, saber ir ao banheiro. Tudo isso faz parte das atividades de vida diária. Mas aí eu não estou dizendo que você não vai trabalhar a parte acadêmica enquanto você não tiver conseguido tudo isso dessa pirâmide. Não é isso.
Eu estou dizendo que, às vezes, a gente precisa, sim, parar um pouquinho com a parte pedagógica e voltar e fazer alguma coisa da parte sensório-motora, tá? Não é perda de tempo, você não está brincando com a criança só para passar o tempo dela. Às vezes você vai fazer uma brincadeira para desenvolver essas partes. Então, é muito importante você atacar vários eixos aí da pirâmide. E aí, Paulo Freire, né, já nos dizia que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. E hoje a gente está aqui para falar exatamente quais seriam essas possibilidades que eu posso criar, então, para o meu aluno construir conhecimento, né? Para o meu aluno ficar lá na parte do topo da pirâmide. Então, a primeira coisa, é necessário despertar o interesse do aluno. E aí, para você despertar o interesse do aluno, é muito legal quando você parte a partir do hiperfoco do aluno. Geralmente, pessoas com transtorno do espectro autista vão apresentar hiperfocos. O que é esse hiperfoco? É um interesse muito grande por determinadas coisas, objetos ou temas. Então, ele pode ter um hiperfoco por dinossauros. E aí ele quer ter brinquedos de dinossauro, ele quer falar de dinossauro, ele quer fazer atividade, ver filmes de dinossauro, tudo de dinossauro, usar roupa de dinossauro. E aí você pode começar a conversar com ele, dar a sua aula a partir de dinossauros. E aí você inclui ele com toda a turma e fala com todo mundo sobre dinossauros. Um dia sobre dinossauros e as atividades sempre tem uma fotinha de dinossauro. Um exemplo, tá, pessoal? Pode ser várias coisas. Eu tive um aluno no mestrado, onde ele era um aluno de 8º ano, ele já era grande, mas ele adorava, assim, produtos eletrônicos e eletrodomésticos. Então, ele gostava de falar sobre o chuveiro, o último chuveiro lançado pela Lorenzetti, do Oshaway, e aí ele gostava de contar essa história de como que funcionava o chuveiro, papapá, papapá. Lembro muito dele falando disso. E ele gostava de falar, você tem isso, o computador é da marca tal, olha, essa marca é boa. Então, ele era muito ligado a isso, né, até por ser maior. Então, a gente sempre conversava sobre isso e, a partir dali, eu ia tirando conteúdo. E, além de despertar o interesse do aluno, é necessário respeitar a individualidade desse aluno também. Então, como estratégias, né, a gente tem a primeira aí, que é a utilização do lúdico. Por quê, gente? O lúdico, ele é um material concreto, né, que os autistas tendem a ser altamente visuais, gostam de trabalhar com materiais concretos. Esse aluno aí da primeira fotinha é um aluno que não nem sentava em sala de aula, o primeiro dia de adaptação dele foi bem difícil. E aí, no outro dia, ele sentou, conseguiu, né, até utilizar esse ábaco. A gente não estava utilizando com a questão de unidade, desenho, centena, não era isso. Era mesmo para trabalhar a coordenação olho-mão, que eu queria que ele tirasse de um e colocasse em outro, porque ele precisava trabalhar essa habilidade. Então, ele estava fazendo a transferência aí de um para o outro. Esse segundo aqui é um exemplo, né, da parte matemática, trabalhar o concreto, é com uma caixa de sapato, onde a gente coloca, né, de um lado, aqui tem um velcro para colocar o número, e do outro. Então, vamos supor que seja 2 mais 3 igual, aí tem umas tampinhas, as crianças botam 2 e 3. E aí cai dentro de um potinho e ele vai ver o resultado, que vai dar 5. Então, tá unindo, mostrando essa representação, trazendo a ideia da adição, a ideia da matemática, o que é, o que não é, o que deixa de ser, é a ideia de juntar, e aí trabalha todo o concreto, né? Por quê, gente? O lúdico, ele motiva e atrai para a tarefa, ele ajuda na socialização, você pode colocar ele para brincar com outro coleguinha, né? Ele pode vir a despertar o interesse do seu aluno com TEA. E aí, dentro do lúdico, nós temos vários tipos de materiais, vários tipos de jogos, e não é só para o aluno com TEA, você pode trabalhar com toda a turma.
E aí, outro exemplo, né, são a questão do pareamento, né? Nós temos várias atividades de pareamento, porque ela é intuitiva, ela vai ajudar a desenvolver o raciocínio, possibilita a aprendizagem do meu aluno, né? Aqui o meu aluno vai precisar esse exemplo mesmo da professora Monique, que é uma professora que trabalha comigo. Eu faço essas atividades também, mas não dá para tirar foto, gente. Tem dia que eu não esqueço e não dá tempo. Então, uso as fotos da colega. E aqui, ó, é bom porque às vezes a criança tem essa dificuldade de controle motor para a escrita. E aí ela pode fazer uma atividade de pareamento que vai nos trazer uma resposta de que se ela aprendeu, se aquilo ficou, né? Mesmo não tendo a parte de registro com escrita. E aí você pode fazer uma atividade de pareamento com colagem. A gente precisa pensar que não é tão necessário escrever mais, escrever com lápis, né? Eu digo isso porque se a gente não fosse professora, quantas vezes você escreveria em um papel com uma caneta no seu dia a dia, tirando as coisas que você faz pela sua profissão de professora? Então, eu acho assim, é pouco, né, gente? A gente agora precisa saber digitar. Então, a gente precisa atualizar a nossa educação também, em que às vezes a gente fica um ano inteiro querendo ensinar um aluno a escrever com um lápis, onde talvez na vida dele ele vai usar isso pouquíssimo, e digitar, que é o que ele às vezes vai usar muito, a gente não perde nem 10 minutos ensinando um aluno a digitar. Não estou dizendo que você não tem que ensinar ele a usar o lápis, não é isso. Mas é não dar tanta importância e ficar tão desesperado porque ele nem segura um lápis. Então, às vezes, as professoras já congelam no ensino de alunos com deficiência porque ele nem consegue segurar um lápis. Então, eu não consigo fazer mais nada com ele, não tem como fazer nenhuma atividade, porque a gente ainda está naquela questão, naquele pensamento de que eu preciso dar uma folhinha, ele precisa escrever alguma coisa na folhinha. E às vezes a gente pode fazer, esse aqui é um exemplo de uma atividade concreta com colagem de pareamento, onde ele não precisa segurar o lápis. E a gente tem várias outras, a gente pode trabalhar também com atividades digitais. Aqui é um exemplo de quebra-cabeça, onde ele também não vai precisar escrever, onde você vai ter de um lado o número, do outro lado a quantidade, ele pode ir fazendo a correspondência, você pode ir apresentando aos poucos. Não trabalhe logo um monte de números, aqui eu botei só o exemplo, né? Mas não trabalhe tudo de vez, trabalhe aos poucos, né? Seriando o que ele já sabe, o que ele não sabe, faça avaliação do seu aluno e trabalhe a partir da habilidade que ele já sabe e vai fazendo esse conhecimento crescente, como a gente faz, né, gente? Com todos os nossos outros alunos. Mas sempre tentando trazer para o aluno com deficiência materiais concretos, materiais grandes e materiais com boas imagens, boas resoluções, né? Sem nada muito pequenininho, tudo bem grande, que isso facilita bastante. Então, aqui é outro tipo de pareamento. Aqui, ó, a questão dele, às vezes ele não precisa grafar. Ele não consegue grafar uma letra cursiva, então nunca vou trabalhar a letra cursiva com ele. Não. Você pode trabalhar a letra cursiva com ele dessa forma. Aqui tinha um tabuleiro, onde todo mundo era cursivo. E do outro lado, a gente recorta as tampinhas, recorta as letrinhas e cola nas tampinhas. E aí ele pede para ele ir fazendo o pareamento, você pode ir fazendo junto. Você faz de uma letra, ele faz de outra, senão você vai fazendo de tudo. E vai trabalhando ao longo dos dias, ao longo das semanas, essa correspondência. Tá? Foi lá da bolacha pedagógica, e aí eu achei muito legal para a gente trabalhar. Ela estava falando para trabalhar com turma de pré e primeiro anos, eu falei assim, gente, isso aqui para crianças com autismo é ótimo. Então, vai fazendo esse pareamento, né, para ele conseguir identificar. É um exemplo, é uma ideia que a gente pode abrir para um leque de coisas. Ah, mas meu aluno é lá do 6º ano, eu sou professora de ciências do 6º ano, mas você pode, às vezes, fazer um pareamento com tampinhas de alguma outra coisa, de algum tema de ciências. Aqui é um pareamento, ó, era a casinha e
o teto da casinha, ele ia ter que fazer o pareamento de acordo com o número de estrelinhas da casinha. Esse aqui, para trabalhar sequências, você pode colocar uma prancheta de sequência, onde a sequência seria quadrado azul, triângulo vermelho, quadrado amarelo, bola amarela, e pedir para ele reproduzir. Por que que é importante essa parte? Isso aqui seria sequenciação. Além do pareamento, ele conseguir parear uma sequência. Porque, gente, às vezes o aluno tem um nome, já passei por isso, vou trabalhar nome. Aí eu boto as letras do nome com letras móveis, né, e tal, para ficar mais fácil, para ele conseguir montar o nome dele. E aí, na hora dele montar o nome dele, ele quer montar sempre fora da ordem, ou quer escrever fora da ordem que montou, porque geralmente, primeiro eu trabalho a montagem das letras do nome, depois eu vou tentando trabalhar o registro do que ele mesmo montou, entendeu? E aí, ele não consegue. Aí a gente fica assim, por que, gente, que ele não está, né, conseguindo fazer isso? E por isso, porque ele não tem ideia de sequência. Ele acha que tanto faz, né? Se é Mariana, se primeiro eu boto M, primeiro eu boto A, tanto faz. Então, a gente trabalhar essa ideia de sequências, em que não, tem diferença se eu botar o azul primeiro e o vermelho depois, ou o vermelho primeiro e o azul depois. Não está igual a sequência. Então, trabalhar, às vezes, a gente pode trabalhar isso com cores, com outras coisas, para depois partir para a questão do nome. Outra coisa que é bom, isso aí foi um quebra-cabeça que eu fiz, que eu adaptei para trabalhar a parte das plantas. Né? Ele pode, você consegue trabalhar o conteúdo, você está fazendo uma adaptação, mas está trabalhando o conteúdo, ele estimula e vai te dar dicas para a montagem. Esse quebra-cabeça também eu utilizo com o nome. Então, aqui eu trouxe para vocês, onde tem aí João. E aí, o nome dele, as letras do nome dele, eram em formatos de quebra-cabeça, tá? E aí eu apontava com o lápis a próxima letra, procurava lá e encaixava. Então, é intuitivo para a montagem, eu ajudava ele na sequenciação desse nome dele. Ele ia fazendo, ó, ele ia montando, e aí eu sempre, depois que ele terminava, eu pedia para ele ler, e ele lia, J de João. Então, assim, foi assim que eu comecei a trabalhar um nome com esse aluno com autismo, onde ele não reconhecia nenhuma letra no início do ano e ele não grafava nada, ele só fazia bolinhas. Para ele, todas as letras do alfabeto eram bolinhas, na hora de desenhar tudo era bolinha, então a gente teve de tirar essa ideia de que tudo era representado por uma bolinha e começar a mostrar que realmente existia uma diferença na hora de grafar as letras, na hora de fazer um desenho. E é um exemplo aí de utilização de quebra-cabeça. Questão dos alinhavos, né, para ajudar no controle motor, na concentração dos alunos. Pode ser de madeira ou pode ser de papel, como esse aluno aqui estava utilizando. E aí vai ajudar lá naquela questão do controle olho-mão, vai ajudar no movimento de pinça, para ele poder segurar um lápis. Então, a gente precisa trabalhar, primeiro, requisitos iniciais, né? E aí, com calma, não precisa ficar desesperado. Esse aí é um aluno nível 3, um aluno difícil, né, gente? Tinha dificuldade para fazer essa atividade. Vocês podem olhar a foto assim e achar, nossa, que maravilha, mas meu aluno não é assim. Gente, é um momento de uma foto, é desafiador mesmo, entendeu? É difícil fazer ele fazer essa tarefa e ter conseguido tirar essa foto. Porque era um aluno que nem entendia que ele tinha que fazer o alinhavo. Então, foram várias vezes tentando, estimulando, e faz junto com a tia, segurando na mão. Ele levantava, jogava tudo para o alto, queria sair da sala, você ia lá, pegava ele de novo. Então, é assim. Aqui essa questão de pranchas, né, para desenvolver o controle motor. Às vezes seu aluno escreve, mas escreve com uma letra enorme, totalmente fora do lugar, totalmente fora da linha, não tem essa noção de ir diminuindo, tentar desenvolver mais o controle motor fino. Então, a gente encontra já pranchas prontas de MDF,
onde ele vai trabalhando dentro desse percurso aqui, certo? Ou a gente pode fazer como essa aluna estava utilizando, com pedacinhos de papelão, eu fazia uns círculos e ia pedindo para ela passar a caneta só dentro do círculo, e aqui ela botou a mão em cima, mas são vários tamanhos de círculo. Aqui embaixo da mão dela tinha um círculo bem pequenininho. E eu fiz também de papelão uns com esses, com zigue-zague, tá? Mas existem outros tipos de prancha que você pode estar fazendo, né? Com algumas outras delimitações, assim, para você estar fechando mesmo, impedindo que o aluno ande muito ali dentro da prancha. Uma dica, né? Utilizar estímulos, reforçadores positivos, né? Como doces, né? Muita atenção antes de oferecer um doce, conversar com o pai se há uma alergia alimentar, se há uma intolerância, se o doce agita muito ele ou não, se pode dar, tá? Não dê doce da sua cabeça sem antes fazer essa pergunta. Muitos podem vir a ter alergias, muitos têm uma questão de intestinal aí, onde a dieta deles é bem regrada. Então, tem que perguntar se pode os doces, mas você pode ver outro estímulo, outra coisa. Questão de quadro de rotina, né? O quadro de rotina, ele traz previsibilidade e ele tranquiliza os alunos. E aí você pode evitar aquela ansiedade do que eu vou fazer agora, e agora eu vou lá fora, né? Aquele aluno que está sempre querendo sair da sala. Então, você pode conseguir aí, não, ó, agora é a chegada, agora é a atenção na tia, atividade 1. Depois que a gente terminar essa atividade 1, você vai lanchar. Então, depois você vai lá fora, vamos olhar. Mas, gente, é muito bom quadro de rotina. Só que a gente tem uma dificuldade. O aluno precisa estar adaptado ao quadro de rotina. E aí, para a gente fazer uma adaptação com o quadro de rotina, é difícil. Então, assim, seria muito interessante que os pais utilizassem o quadro de rotina. Então, naquela conversinha, naquela reunião onde você chama o pai para saber do aluno, você pode perguntar: você faz quadro de rotina? Ele tem hábito? O que você acha da gente montar um quadro de rotina, da senhora montar um quadro de rotina em casa, trabalhando com ele, para poder utilizar na escola também? O que você acha de pedir a terapeuta ocupacional dele para estar trabalhando o quadro de rotina com ele? Porque a gente demanda um pouquinho de tempo, né, para a gente estar utilizando o quadro de rotina. Quando a criança vem treinada de casa, de que sabe utilizar quadro de rotina, aí dá super certo. E é muito bom mesmo, porque ele fica bem mais calmo, você consegue regular quando dá uma crise, quando quer sair. Não, agora não está na hora, ó. Se você fechar essa atividadezinha, você vai ganhar uma estrelinha. Essa estrelinha vai juntar com a outra estrelinha para você ganhar o bombom. Então, você tem que ter 3 estrelinhas, você já tem 2, calma. É uma forma de regulação. Mas aí é bom que ele já venha de casa usando isso. E em casa é muito bom, porque a gente tem que ter, gente, eles precisam, eles gostam, eles têm um apego demasiado à rotina. Então, quando eles vivem uma vida muito sem rotina, eles vivem muito ansiosos, tipo, o que vai acontecer agora, com medo do próximo passo, com medo do próximo acontecimento, né? Então, é bom eles terem essa previsibilidade. E dividir as tarefas, né? Apresentar o conteúdo aos poucos, lentamente, linha por linha, tópico por tópico, fazer pausas durante a apresentação desse conteúdo. E isso é bom para todos os alunos e até para o professor, né, que dá uma respirada. E faça adaptações das atividades, faça adaptação do conteúdo quando for necessário para o aluno. E às vezes o aluno não precisa de uma adaptação. Então, você tem que avaliar, ele precisa adaptar, como eu posso adaptar? É mudando a linguagem, botando uma linguagem mais simples? É fazendo um texto menor? É colocando bastante imagens? É fazendo um vídeo? Né? É fazendo uma música? Como que é a melhor adaptação desse tema aqui para o meu aluno? Então, seja repetitivo. Aborde o mesmo conteúdo de diversas maneiras. Use bastante exercícios, use
recursos didáticos diversificados, diferentes, variados. Faça vídeos, né? Pegue vídeos na internet, o YouTube está aí hoje, gente, é uma ferramenta maravilhosa, os vídeos. Então, peguem vídeos no YouTube sobre aquele assunto, pode pegar mais de um vídeo, pode passar o vídeo mais de uma vez, né? Traz imagens, blocos, né, de imagens impressas, mostra imagens pela internet, traz uma música, uma paródia, como a gente viu, que até a inteligência artificial agora faz a paródia para gente, coisa boa, né? Ela mesmo canta. Então, assim, a gente tem muita coisa hoje disponível para a gente estar usando. E a gente sabe que o professor ainda usa muito o quê? Livro, caderno e quadro. Livro, caderno e quadro. E isso não é diversificar recurso didático, porque todos eles usam o quê? Leitura e escrita. Leitura e escrita, estou usando pouca parte visual, estou usando pouca imagem para o meu aluno. Então, seja repetitivo, mas usando diferentes recursos, porque quanto mais recursos didáticos diferentes eu utilizo, mais eu proporciono a aprendizagem dos meus alunos. E aí eu vou mostrar aqui agora a parte dos recursos digitais, que é o que a gente vem testando, é o que a gente vem utilizando, é o que eu venho utilizando nas escolas, os professores vêm utilizando também. Então, a gente tem aqui um exemplo de utilização de vídeo em sala de aula, de jogos digitais e também das paródias, né? E a gente tem percebido o quê? A gente vem falando que é necessário estimular e despertar a atenção desse aluno. E a gente percebe que o vídeo, o jogo e as paródias fazem isso, eles despertam a aprendizagem, eles estimulam, né, os alunos aí nesse processo de educação, eles chamam a atenção, o aluno tem vontade de estar utilizando aquele recurso cada vez mais. Ele pode ser utilizado tanto nos smartphones, quanto nos tablets, quanto no computador. E nos data show também, né? Televisão. Então, o vídeo, o que o vídeo faz? Né? Ele desperta a atenção, ele aumenta a concentração e ele é bem ilustrativo, né? Ele é bem visual. Esse aluno aqui é um aluno com deficiência, onde não para na sala, bate em todo mundo, a professora reclama muito. E ele, vocês podem perceber que está super concentrado no momento do vídeo. No momento do vídeo não ocorreu nada dessas coisas que é da rotina, que é do dia a dia dele. Então, realmente, ele ficou com mais atenção e com mais concentração. Os jogos também despertam a atenção, também aumenta a concentração. E o jogo, ele é o quê? Ele é estimulante, né? Botei até o bonequinho do Mário aqui, né? Porque realmente ele quer jogar mais de uma vez, ele quer fazer mais de uma vez, e a gente pode ter jogos de pareamento, como, por exemplo, pode fazer um jogo da memória de pareamento, pode fazer um jogo onde é um questionário e você utilizar ele além de processo, né, educativo, você utilizar ele também com um processo avaliativo, né? Em vez de utilizar somente na hora do ensino, também pode utilizar na parte de avaliação. Então, ao invés do aluno fazer aquela prova tradicional, em que muitas vezes gera um nervosismo, gera uma tensão, gera uma dificuldade dele fazer, porque ele tem que escrever, você pode fazer aqui, ó, é um quiz, né? Onde tem a ilustração, tem a imagem e tem a pergunta, e se você fizer pelo WordWall, como a gente faz já várias oficinas do WordWall, isso fica registrado, isso cai em sistema, então você consegue saber o que ele acertou, o que ele errou, dar uma nota através de um jogo digital, tá? Sem ser quiz, a gente também tem os jogos da memória de pareamento. E aí, gente, a gente tem o nosso projeto TEA na sala de aula, onde a gente entrega para o professor esses recursos que vocês viram aqui. Jogo, tanto da memória quanto quiz. E vídeos, certo? Então, a gente entrega esses recursos para os professores parceiros. Aqui, ó, é o exemplo do jogo da memória. Então, a gente entrega esses recursos, tanto os vídeos quanto os jogos, para os nossos professores parceiros, para os nossos professores aplicadores, e eles utilizam em sala de aula
a gente tem para os anos de escolaridade aí de 1º a 9º ano. E aí, quem deseja ser o nosso professor aplicador recebe um certificado de 40 horas, né, de um curso de recursos e dados digitais para alunos com transtorno do espectro autista, onde, por vocês terem utilizado em sala de aula. Como que é essa utilização? Eu disponibilizo material para vocês. Quem é aqui da cidade de Campos dos Goytacazes, eu vou até a escola e ajudo vocês na utilização dos recursos. Quem não é, eu dou todas as orientações para que vocês possam estar utilizando esses recursos em sala de aula. E é totalmente gratuito. Chegar lá, a gente conversa sobre o aluno, a gente pode conversar sobre como realizar o PEI, se ele tem PEI. Não, Zilana, não tem que ser da rede pública, tá? Pode ser de escola particular. Só que aí o diretor da escola está disponibilizando. Quem é da Prefeitura de Campos, a gente tem uma parceria com a Seduct, então pode ser utilizado, isso pode ser feito. Isso tem o intuito, né, de melhorar a inclusão dos alunos com transtorno do espectro autista e estimular vocês, professores, a utilizarem o tablet, né, que foi recebido, que foi enviado pela Secretaria de Educação, porque todos esses recursos podem ser utilizados pelo tablet. O jogo, né, do WordWall roda no tablet sem problemas, é um jogo tranquilo, é um jogo leve. Então, quem tiver interesse, só apontar a câmera do celular para esse QR Code, que aí vocês conseguem entrar no grupo. Não, Zilanda, a direção da escola não precisa fazer o pedido. A direção da escola tem que só autorizar o professor a utilizar, né? Porque algumas redes particulares têm a questão de material do sistema de ensino tal, e tudo que eles utilizam em sala de aula é daquele sistema de ensino. E aí, muitas vezes, quando a gente oferece e quer levar algum material diferente fora do sistema de ensino, às vezes a coordenação pedagógica, a direção não aceita. Então, é uma questão do professor, né? Eu posso disponibilizar o material, se a minha entrada for permitida na escola, a gente vai sem problema algum na escola particular também, tá? Inclusive, teve até uma coordenadora que entrou em contato comigo me pedindo um material, eu vou até respondê-la ainda, é porque no final de semana eu adoeci um pouquinho e fiquei meio off. Aí eu não respondi as pessoas. Então, vou voltar aí essa semana respondendo, né, as pessoas, explicando um pouquinho. O nosso projeto é da UENF, em parceria com a Seduct. Então, a gente disponibiliza todo esse material, mas a gente tem uma parte em que vocês vão precisar preencher um formulário para a gente do Google, onde 90% das perguntas são de marcar, e aí eu preciso do feedback da utilização dos recursos, né? Então, isso que fica bem claro aí para vocês. É totalmente gratuito, mas o feedback da utilização são necessários aí para a nossa pesquisa que está em andamento. Tá certo? Vocês vão ser muito bem-vindos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário de algum aluno específico, quer pontuar alguma coisa, quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade, abrir o microfone. Quem é do curso de TEDIC, do Marco, gostaria de ressaltar que ele não pôde estar aqui, pediu desculpas, mas é porque, infelizmente, ele teve um problema na família de saúde, né? Então, ele não pôde estar aqui com a gente hoje. Mas, se você é do curso de TEDIC, vá à plataforma, amanhã tem encontro de TEDIC, então participem, né? Estejam aí amanhã conosco. Isso, a Gi botou aqui, mudou o cardápio do dia, motivo para desorganizar. É, exatamente, gente. Muita coisa, a gente tem que estar muito atento, porque pode acontecer uma desregulação, porque você fala assim, gente, mas não aconteceu nada aqui na escola hoje. Às vezes aconteceu, às vezes mudou o cardápio, né, Gi?
Digita com a mão levantada. Oi. Quer Ah, falar? sim. Sim, eu queria perguntar. Você me perguntou se eu entrei no grupo, eu não consegui entrar ainda porque eu estou aqui na sua live, mas eu estou dirigindo, então eu não estou, eu só estou conseguindo te ouvir. Mas eu vou, tá? Eu dei print aqui, eu vou entrar lá no grupo, sim. Eu queria Tá fazer uma bom. pergunta, eu não sei se você poderia me esclarecer, uma dúvida, certo? Sim, se eu Tipo, souber. eu queria perguntar uma dica mesmo para você. Então, é porque assim, né, eu sou professora, né, da rede de Jacareí e eu dou aula, minha turma é educação infantil. E eu tenho um aluno lá na minha sala, né, e assim, a maior dificuldade que a gente tem na sala com ele ele assim, ele é uma criança não verbal, agora que a dicção dele, ele está começando a soltar, né, a dicção dele, a gente consegue entender algumas coisas, porém, o que que acontece? Ele demonstra muito, assim, pouco interesse nas propostas que a gente oferece para ele. Então, Uhum. assim, e ele gosta muito de carrinho. Inclusive, até eu tenho um carrinho, assim, que quando ele chega, a primeira coisa que ele vem na sala, quando ele vem conversar comigo, ele já pede o carrinho. Então, Aham. assim, a gente fica pensando o que que eu poderia fazer para estar facilitando, né, em relação a as propostas. Ele entende, ele reconhece números, ele reconhece letras. Nós fizemos contagem dos dedinhos, né? Mas nas propostas ele tem assim, ele não tem foco, sabe? Essa é a minha dificuldade com ele. Ele distrai E muito fácil, né? muito fácil, muito rápido. É questão de segundos. Você mostrou para ele, olhou, ele olha para você e puf, já dispersa. E- Aham. Então, essa que seria assim, eu queria pedir uma dica, né, para você, se fosse possível. Eu não sei como é que tá o seu tempo. Não, tranquilo. Então, duas dicas. Primeiro, já tentou fazer essa atividade junto com o carrinho na mão dele, ele brincando com o carrinho próximo, tipo assim, ó, vamos fazer para depois brincar com o carrinho. E deixar o carrinho ao lado dele, próximo, que às vezes só de estar segurando, eu tinha uma aluna que só de estar segurando a Barbie, ela já acalmava para fazer, entendeu? Já dava uma ajuda e tentar utilizar aí os recursos digitais, né? Já tentou usar com ele um tablet, um computador, para ver se ele fica mais tempo focado? Porque às vezes isso vai despertar o interesse e vai fazer com que ele fique um pouco mais de tempo na atividade. Ah, tá. Você fala, por exemplo, na hora que eu oferecer para ele a proposta, eu coloco uma imagem ou alguma coisa relacionada porque ele tem assim, o carrinho específico. Não é que são todos os carros, ele tem um carrinho que é esse Não, carrinho. você pode deixar o carrinho físico próximo a ele. Fala assim, ó, terminando aqui, vai brincar com ele. E aí, no começo, vai te dar um pouco de trabalho, porque ele vai querer brincar e não vai querer fazer. Aí vai ter aqueles momentos, né, de Sim. aquele embate. Não, agora o carrinho não. O carrinho é logo depois que terminar isso aqui. Para ver se tentar se ele foca para depois ele ir para o carrinho. Como Ah, se fosse uma recompensa, entendeu? Usar um sistema de recompensa para ver, mas ele tem que começar a entender esse sistema de recompensa. Isso aí é a parte mais difícil. Depois que eles entendem, flui bastante. Mas como ele é novo da educação infantil, às vezes ele não tem ainda essa questão da troca, né? Ele acha que é no momento dele. Então, ensinar ele que não é no momento dele, que tem um momento do carrinho e um momento sem o carrinho. certo. Eu vou tentar, vou começar com, então eu posso até ir me antecipando com ele em relação, quando eu for oferecer, então, no caso, essa proposta, já falar para ele do Sim, já ir caminho. conversando, exatamente. E aí também trazer o recurso digital, né? Porque aí também ajuda muito a ficar, né? A focar mais. É mais encantador, é mais É, envolvente. nossa, eu não pensei nessa do recurso digital. A gente usa tanto, né, e eu não pensei nisso. Eu vou tentar com ele, ver se dá certo. Tá joia. Era isso. Obrigada. Nada. Thaísa, você fez uma pergunta: o aplicador pode ser um agente de apoio, mediador ou só o professor? Então, pode ser um mediador, só que você vai ter que conversar com o professor para vocês realizarem um trabalho em conjunto, né? Porque essa aplicação
A nossa ideia é o quê? É mostrar recursos que você consiga trabalhar com toda a turma. Então, toda a turma vai ter que utilizar esse recurso, e não só o aluno com deficiência, certo? E aí, a professora, né, você vai ter que dar aula ali, vai ser uma aula que vai ser dada. Então, pode ser dada por você e pela professora, ou por você durante aquele momento, geralmente dura 1 hora, mais ou menos. Os nossos vídeos são pequenos, o jogo também é bem rapidinho, mas eles gostam de jogar bastante vezes. A gente para fazer uma explicaçãozinha oral. Então, dependendo, vai levar de 1 hora, 1 hora e meia, depende do professor e da turma. Entendeu? Mas pode sim, mas aí tem que ter uma conversa com a professora para estar disponibilizando esse tempo. Mas não é uma perda de tempo, porque os nossos conteúdos são da BNCC dentro daquele ano de escolaridade. Então, se você me disser que você é do 2º ano, eu vou te mandar uma habilidade de ciências do 2º ano. Então, a professora vai estar dando o conteúdo do 2º ano de ciências. Alguém levantou a mão, mas abaixou. Não gravei o nome. Pode falar. Pode falar, cara. Boa noite, meu nome é Carla, eu sou mediadora aqui da rede municipal. Eu estou com uma aluna TEA, nível de suporte 3, não verbal, de 4 anos. Aí eu queria saber como que eu poderia trabalhar com ela sendo um professor aplicador, se eu poderia participar, como que é? Então, o nosso material, por enquanto, é do ensino fundamental, de 1º ao 9º ano. Então, assim, a gente não tem ainda material, porque não deu tempo, tá, pessoal? Não é por causa de nada. É porque a gente fez um rastreamento no censo e a maioria dos alunos estão no ensino fundamental, então a gente preparou um material todo para o fundamental. E ainda não tive tempo de preparar para o pessoal da educação infantil. Então, assim, eu não tenho material para te disponibilizar, eu posso te disponibilizar dicas. Como, por exemplo, se ela é não verbal, vai tentando trabalhar plaquinhas de quero ir ao banheiro, quero beber água, para você conseguir ir inserindo um sistema de comunicação alternativa com ela, tá? Se os pais quiserem, aceitarem, não acharem ruim, porque tem pai que não quer comunicação alternativa, que acha que vai desenvolver, mas a plaquinha, né, tem que explicar para eles de comunicação alternativa, não vai deixar de desenvolver a fala dele, é só um apoio enquanto ele ainda não é verbal. Então, assim, a gente pode ter uma conversa e a gente vai estudando a aluna e vai dando dicas, assim, de como você está fazendo com ela, né, trabalhando com ela, entendeu, cara? Entendi, obrigada. Mas também eu atuo com um do 1º ano do ensino fundamental. Aí para o 1º ano eu já tenho o kit para te mandar. Ah, tá ok, então. Tá? E você entrando no grupo, eu vou Já colocar entrei. Ótimo, eu vou colocar um formulário lá, pessoal. E aí vocês só respondam o formulário, é rapidinho, tá? Esse formulário aí da presença está maior, mas o nosso do grupo lá é rapidinho. Eu só quero saber o nome, a escola que trabalha, quantos alunos tem na turma, porque são informações que eu preciso para poder mandar o kit. Tá ok. Obrigada. Nada. Pessoal, ó, por hoje é só, né, da minha parte, da parte da apresentação. Para a nossa gravação, eu já tinha esquecido.